não é, sobre o casamento. Ele vai falar sobre o casamento entre aqueles que já servem a Deus. Ele vai falar depois sobre aqueles que conheceram a Jesus já estando casados, não é? Quando ou o homem ou a mulher, ou ambos reconhecem a Jesus como seu Salvador pessoal. E aí, às vezes há um divergir de ideias e de opiniões. Às vezes a mulher, ela aceita Cristo, ela recebe ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o esposo não. E aí, às vezes, não é sempre, às vezes começa então um conflito no meio do casal, não é? Um conflito onde o esposo se opõe à fé que a sua esposa adquire, que ela recebe. Ou às vezes é o contrário. O esposo aceita a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e aí a esposa não aceita, porque ela já tem aquela visão da sua religião, e então ela não aceita que o seu esposo agora vai professar a sua fé cristã. E normalmente, não é sempre, mas sempre há um divergir de ideias e de opiniões, não é? Um quer uma coisa, o outro pensa outra, um busca uma coisa, o outro já quer outra, e às vezes, não é, por falta de um conhecimento segundo a palavra, então eles foram interrogar a Paulo e falaram: muito bem, irmão Paulo, agora que eu aceitei a fé em Jesus e a minha esposa não aceita a minha fé, ou então, agora, irmão Paulo, que eu aceitei a Jesus e o meu esposo não aceita a minha fé. E eles estavam num período de transição, onde Nero vai se levantando para perseguir a igreja. Então havia muitas ideias, muitas opiniões sendo lançadas ali, no contexto daquele momento onde eles estavam inseridos. Então os irmãos começaram a perguntar para Paulo: então eu devo deixar a minha esposa? Já que ela não aceita a minha fé, já que ela não admite que eu seja um cristão, eu posso deixá-la? Ou então é a esposa que chegava para Paulo e perguntava: mas irmão Paulo, eu posso então deixar o meu esposo e seguir a minha vida livre para poder servir a Cristo, para poder agradar ao Senhor? Então é isto que nós estávamos falando, não é? Então o apóstolo Paulo, ele vai falar assim que se porventura o esposo aceitasse a esposa sendo cristã, que ela não o deixasse. Se porventura o esposo sendo cristão e a esposa, não é, aceitasse, não fizesse nenhuma objeção, que eles não deveriam deixar, que eles não deveriam, não é, se separar em momento algum. Por quê? Porque aí o apóstolo Paulo vai dizer que o esposo cristão santifica a esposa que não é cristã. Por outro lado, a esposa que é cristã, ela santifica o marido que não é cristão. Então, logo, eles deveriam permanecer juntos. Por quê? Porque a palavra vai dizer, não é, que diante de Deus o casamento é para ser indissolúvel. É como Jesus mesmo disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, na visão de Deus, o casamento é para ser até que a morte o separe, conforme o apóstolo Paulo vai dizer. Então, é a morte que vai separar o casal. Eu não devo separar, ela não deve separar, enfim, não é? Mas aí o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, não é? Que se porventura não houvesse condições de se manter este relacionamento, que aí então estariam livres. Olha só que coisa interessante, não é? Por quê? Porque se porventura eles vieram para o evangelho sem, não é, já casados e conhecem a Cristo depois, e se o marido não quer de maneira nenhuma aceitar a sua esposa como cristã, se ele quiser achar por bem ir embora, aí o apóstolo Paulo vai dizer que nesses casos a irmã está livre para casar com uma outra pessoa, desde que seja no Senhor.
uma outra situação. O marido, né, aceitou a Cristo já sendo casado, a esposa não aceita, não admite que o seu esposo tenha a sua fé em Cristo e ela prefere ir embora, quero me separar. Aí o apóstolo Paulo diz que neste caso o irmão está livre. Olha como é bom a gente estudar a palavra, porque quando nós estudamos a palavra, quando nós vamos, analisando o que a palavra de Deus nos diz, nós não ficamos presos a situações difíceis, a um relacionamento difícil. E aí o apóstolo Paulo também diz, neste caso, somente neste caso, o homem está livre para casar-se com uma outra pessoa, desde que seja no Senhor. É isto o que o apóstolo Paulo, ele vai nos orientando, ele vai nos dizendo. Então vamos fazer a leitura no versículos de números 26, de 1 Coríntios, no capítulo 7. Nós temos aqui hoje o nosso irmão Rafael, que é também professor aqui da nossa escola bíblica, o nosso irmão diácono Felipe, que é o superintendente da escola bíblica, e também o pastor Francisco, que é o pastor deste ministério, desta igreja, né? Então, eu vou pedir aos irmãos que façam uso dos microfones, para que possam ter a participação na leitura. Então, aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículos de números 26, nós vamos ler o 26, o 27 e o 28. Assim eu aproveito os três irmãos que estão aqui conosco e cada um lê um versículo. O pastor Francisco lê por gentileza o 26, o irmão Rafael vai ler o versículo de número 27. Pode pegar o microfone aqui, querido. E o nosso irmão diácono Felipe, o versículo de números 28. Louvado seja o nome santo e precioso do nosso Senhor. E você que está conosco e nos acompanha através da live, também abra a palavra de Deus, acompanhe a leitura, não é? Faça as suas anotações, havendo qualquer dúvida, entre em contato conosco, certamente nós iremos te responder, perfeito? Muito bem, pastor Francisco. Glória a Deus. 26, tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. O 27, 1 Coríntios 7, versículo 27, correto, pastor? Isso. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. É o número 28, né, 28, pastor? isso, querido. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando um pouquinho antes, porque também algumas pessoas solteiras procuraram Paulo para tirar algumas informações. Então aqui ele vai falando, né, para os casados e também para os solteiros. Então ele vai falar assim, olha, se porventura a sua esposa não aceita que você continue na sua fé, e porventura você se separar, seria muito bom se você ficasse solteiro. Ele fala também para a mulher, seria muito bom se você ficasse solteira. Para quê? Para ter maior tempo, para ter maior liberdade, para poder servir ao Senhor. E aí, no versículo de número 27, ele diz, estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Então ele faz essa colocação para poder fazer com que os irmãos entendessem claramente o que ele estava expondo. Então ele diz, olha, se você é casado, a sua esposa consente com que você permaneça na tua fé, não a abandone. Você é casada, o seu esposo não faz objeção de você permanecer na fé, servindo ao Senhor, não o deixe. Ele está sendo muito claro nesta parte.
Mas ele diz, olha, se porventura acontecer de haver a separação, se você puder ficar sozinho, se você tem condições de ficar sozinho, se você tem condições de ficar sozinha, para servir ao Senhor vai ser mais proveitoso. Este é o conselho que o apóstolo Paulo, ele vai trazendo, ele vai falando, ele vai conduzindo, não é? Para que não houvesse essa má interpretação, porque estava tendo isso naqueles dias. E nos dias atuais, pode ou não pode acontecer isso? Pode acontecer. Do rapaz, ou da moça, ou do homem, ou da mulher aceitarem a fé em Cristo, e o marido não aceitar, e a esposa não aceitar. Então, quando nós conhecemos como devemos proceder, fica mais fácil de nós conduzirmos, de nós darmos uma orientação, de nós trazermos um conselho. O primeiro conselho é: não separe. Mas não tem jeito, a pessoa começa a oprimir, começa, não é, a querer sufocar a vida da pessoa, por causa da fé dela na pessoa de Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz, então, nesses casos, se não houver jeito algum, nenhum, você pode separar. Então, às vezes a pessoa ficava naquele complexo, naquele receio, mas o apóstolo falou que não podia casar, e eu vou ter que ir desse jeito, nessa condição, até o fim da minha vida? Não. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele vai dando esse ensinamento, ele vai falando conosco, né? O versículo de número 29 diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, ou seja, não é? Para que eles pudessem ter o cuidado da família, que temos que ter o cuidado da família, mas é aquela coisa, tem momentos que você precisa estar voltado verdadeiramente em servir ao Senhor. É o que o Senhor diz na sua palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque às vezes a pessoa que não serve a Deus, ele está muito envolvido com as coisas deste mundo, e quer aproveitar de tudo que o mundo oferece, vindo a sufocar a fé daquele que serve ao Senhor, seja do marido ou da mulher. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, mas é para o homem deixar a mulher? Não, não é para ele deixar a mulher. É para a mulher deixar o marido? Não, não é. Mas quando ele fala, é como que se você não tivesse, é o quê? A necessidade de nós termos um tempo com Deus. A necessidade de nós termos um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um momento da comunhão. E se nós formos nos envolver só com as coisas temporais, esse tempo não acontece, esse tempo não aparece. E aí a nossa fé vai sendo bloqueada. Nós não conseguimos conhecer a plenitude dos mistérios e da vontade de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão diácono Felipe tem uma palavra acerca disto. Pastor, as palavras de Paulo aqui é bem profunda, né? Paulo era um mestre mesmo no ensinamento, né? Eu acho interessante o versículo de número 24, que eu vou até projetar aqui para os irmãos verem na live. Eu acho interessante que ele está dando as instruções para aqueles que eram servos enfim, várias instruções que ele dá até chegar aí nos casados, né? E o número 24 do capítulo 7 diz assim: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que for chamado. Irmãos, é muito simples, né? Se cada um permanecer diante de Deus conforme o chamado do Senhor, não tem problema nenhum, né? Todos nós seremos abençoados pelo poder de Cristo, né? Porque cada um tem o seu chamado. Se nós somos chamados para viver, por exemplo, igual o pastor colocou na outra aula, né? Tem alguns irmãos que eles não sentem a necessidade de ser casados e assim conseguem viver solteiros para a obra de Cristo. Isso é louvável? Sim, é louvável.
Mas a Bíblia não obriga, né, você ser solteiro para fazer a obra do Senhor, né? Então tem alguns que conseguem, não é igual os nossos queridos irmãos católicos romanos, que alguns acreditam que o celibatário é algo é obrigatório, né? A Bíblia não diz isso. Paulo está orientando para que aqueles que consigam fiquem, né, solteiros. Mas aqueles que não conseguem, o casamento é digno diante do Senhor Jesus, né? Então, outro versículo que ele fala aqui, que é bem nítido com essa relação, é o que o Senhor estava lendo aqui, ó, mas se casares, não pecas. Não é esse não. Os irmãos, tempo abrevia. Tinha outro aqui que eu estava lendo, que ele fala justamente sobre essa questão, ó. Mas o que é casado cuida das... Aqui, o 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Bem essa questão que ele está colocando, né? As coisas que nós temos que conseguir separar, igual o versículo também que o senhor leu, mas se casar, não, cadê aqui? Isto porém vos digo, irmãos, aqui, o 29, né? Isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, que o resto é que também os que têm mulheres, seja como se não tivesse. E o 30, olha que interessante. O 30 vai dizer, os que choram, como se não chorasse, e os que folgam, como se não folgasse. Espera aí que eu saí aqui do versículo que eu estava lendo. Como se não folgasse. E os que compram, como se não possuísse. E o 31 vai dizer, e os que usam deste mundo, como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Irmãos, olha que interessante. O Paulo, ele era um grande mestre mesmo. Ele está falando o seguinte, o tempo tá chegando, né? Como ele tivesse, naquela passagem que eu estou lembrando aqui, com ele instruindo a Timóteo, né? Timóteo, nos últimos dias vai aparecer pessoas soberbos, avarentos e tudo mais. E olha o que ele está dizendo aqui para os irmãos também de Corinto, é justamente isso. O tempo está chegando. Alguns que casam, parece que não possuem mais mulher. Como os que choram, que parece que se não chorasse. Como os que compram, parece que não possuem. Então a avarência, a questão do homem ser avarento, de possuir e tudo mais. Pastor, o apóstolo Paulo, ele é muito sábio, né? Então, olha, em poucos versículos que a gente lê aqui, é muito aprendizado. Esse 1 Coríntios 7 tem muito conteúdo aqui, né? Que palavras abençoadoras. Então, eu vejo assim, pastor, o casamento, ele é bênção diante do Senhor, em todas as formas, né? Mas eu queria me lembrar onde está relacionado quando Paulo fala, né? Os solteiros, cuidam das coisas do Senhor com mais facilidade, né? Do que os casados. Eu não sei se o senhor sabe. Nós vamos passar por ele, não é? Porque como o apóstolo Paulo ele divide em 3 respostas para a igreja, né? Ele fala Exatamente. Primeiro com os casais que já são cristãos, depois ele fala com os casais que aceitam a Cristo depois de casados e finalizando ele vai falar com os que são solteiros, né? Aí é quando ele vai falar sobre isso daí. Se você é solteiro e você pode ficar solteiro, não se case, porque é melhor você solteiro para servir ao Senhor do que você casado, porque o casado ele tem, vamos dizer, 50% ele vai servir a esposa ou o esposo e os outros 50% ao Senhor. Ele não tem todo o tempo integral ou todo o tempo disponível para poder servir ao Senhor. Ele tem que ter o tempo de qualidade para com a sua família, né? Então é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então esse versículo de números 26 e 28 que nós lemos, o contexto imediato era a destruição de Jerusalém, a imediata perseguição aos cristãos. A loucura crescente do imperador Nero já era começado. Os crentes eram como um exército prestes a entrar em um conflito extremamente desigual em um país inimigo, por um tempo prolongado. Em vista dos tempos tormentosos, Paulo achava que era melhor que os homens permanecessem como estavam. Quando os mares se escapelam, não é hora de mudar de navio. Não é? Então é isso que o apóstolo Paulo vai falar, gente, a nossa situação aqui está ficando difícil. A perseguição vai ser iminente.
contra a igreja. Então, se você está solteiro, permaneça. Então fica na situação que você está. Não é tempo de você mudar de situação, você mudar de estado. Você é solteiro, se casar, a provação vai ser ainda maior. A luta vai ser ainda maior. É isto o que o apóstolo Paulo vem colocando, né? Aquele era um tempo de preocupação, versículos de números 32, né? E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor, não é? Então, o que acontece? John Wesley e George Whitefield sofreram por estarem casados em face das muitas viagens. Como Paulo poderia ter viajado tanto se fosse casado, é uma interrogação que se faz. Então, vejam só, a pessoa tendo essa disponibilidade de tempo, ele pode, não é, fazer as viagens sem preocupação. Eu vou aproveitar o nosso irmão Rafael, que está conosco aqui, e ele tem a sua família, tem a sua esposa, tem a sua filhinha, mas o trabalho que ele tem faz com que ele tenha que fazer algumas viagens. Então ele pode falar para nós aqui, dar um testemunho bem rápido do que é isto, do que é ele pegar e ter que sair para fazer o seu trabalho secular, deixando a sua esposa e deixando a sua filha. Traz alguma preocupação, irmão Rafael? Então, pastor, primeiro que você nunca fica tranquilo, né? Porque não só os que trabalham aqui presencialmente, porque quem, por exemplo, está em São Paulo, qualquer coisa que acontece com a sua família, você pega um metrô, um ônibus, ou qualquer outro meio de transporte, rapidinho você está em casa. O difícil é quando você está, por exemplo, em Rondônia, quando você está em Porto Alegre, nesses lugares. Eu acho interessante, pastor, porque, rapidamente falando, a sua mente ela não consegue descansar. Por mais que você tenha uma esposa adjuntora que está ali com sua filha, mas o marido ele tem um dos papéis ali para cuidar, né, da família. Então, quando o senhor viaja com vamos dizer, uma viagem muito extensa, é igual a aula de hoje, você fica dividido, aliás, você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque você fala, se de repente acontece alguma coisa, você não está ali para conseguir resolver, né? E a obra do Senhor, eu pego aqui um pouco da palavra do Fê, o apóstolo Paulo, eu acho muito interessante, pastor, porque eu já ouvi muitos, vamos assim dizer, né, homens que se dizem de Deus renomado, falando que Paulo ele era um rapaz que não almejava o casamento, que ele não aprovava muito o casamento, que ele era muito machista e por aí vai. Só que não é bem assim o que nós estamos vendo, né? Nós vemos o aconselho dele, e ainda mais no mundo da lacração que a gente vive hoje, que E não era nada disso, é mais o cuidado, né? o casamento está cada vez indo por água abaixo, né? Ninguém mais está valorizando o casamento. E quando o senhor pega um homem que nem Paulo, do escalão, vamos assim dizer, de Paulo, embora ele resumiu o trabalho dele a nada, né? Mas é muito interessante quando ele fala, eu acho bonito quando ele usa essa frase, né, que ele escreve Coríntios, porque Coríntios era uma igreja que dava muito trabalho, né? Era uma igreja que não conseguia se firmar no Senhor. E eu creio que esse debate de casamento ali era violento. Eu acho que é tipo o dia de hoje. Sim, era conflituoso mesmo, né? Era um debate mesmo. Né? Ele fala assim, ó, vocês aí que são casados, não é que vocês têm que deixar a coisa de Deus de lado, mas dê valor à sua esposa, né? Cuide da sua esposa. E depois, aí ele chega pro solteiro aí que, coitado do Igor que estiver nos assistindo aí, tá pensando em casar. É verdade. Aí ele chega e fala, ó, vocês que são solteiros, viva pro Senhor, né? Porque quando o senhor estuda o celibato, pastor, principalmente aí na parte dos nossos irmãos da Igreja Católica Romana, eles falam que o casamento que eles fazem é com Cristo, como Paulo fala que ele é prisioneiro de Cristo nos versículos anteriores aqui. Que ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. Se nós somos libertos em Cristo, mas se somos escravos em Cristo. E eles pegam muito este versículo para falar que eles são casados com Cristo. Então, vamos dizer, o cônjuge dele é a obra. Por isso que eles praticam celibato, para viver em favor da obra, entendeu?
Sim, é perfeito, mas é aquilo como nós estamos dizendo, né? E isto a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo não está dizendo que é obrigatório que se faça isso, né? Então, às vezes, o que acontece? O ministério, a igreja, ela fala, não, para você ser um ministro, você tem que ficar solteiro. E impõe uma obrigatoriedade que a Bíblia não está dizendo. O apóstolo Paulo ele fala, se você tem condições de ficar sozinho, para servir ao Senhor, então você fique. Mas se você não tem condições, se os desejos aflorados da sua carne são muitos, então case-se. Porque é melhor você casar do que você se abrasar. Então este é o conselho que o apóstolo Paulo dá. Né? Então, aí ele vai dizer, bom, mas a partir do momento que você tem a sua família, você vai ter que tratar muito bem a sua família, e vai ter que também servir ao Senhor. Então você tem que saber administrar muito bem o seu tempo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não é? Que é importante que isso aconteça. Porque não adianta a pessoa dizer, bom, eu vou ficar então solteiro e está se abrasando. E está tendo um relacionamento, não é? Que Deus não está se agradando, que Deus não está aceitando aquilo, que é pecado aos olhos do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala, não, se você tem condição de ficar, ótimo. Se você não tem, case-se e sirva ao Senhor. Ah, mas eu vim para o evangelho depois. Eu quando me casei não era cristão, agora eu sou cristão e o meu esposo não aceita a minha fé e quer me abandonar. O que eu faço? Deixo a fé no Senhor Jesus Cristo por causa do meu marido? O apóstolo Paulo fala, não. Se ele quer te abandonar, você fica em Cristo, se separa e vai buscar um outro companheiro no Senhor. Ah, mas a minha esposa, eu conheço situações desta, que o rapaz veio para o evangelho e a esposa não aceitou de jeito nenhum. Eu não aceito, eu não quero mais, não quero, se for para você ficar com esse Jesus, ela disse assim, então eu vou embora. Olha que situação difícil. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, irmão, se ela não quer, você está livre. E pode se casar com outra, desde que seja no Senhor. Só nessas duas situações é que nós vamos encontrar apoio para a separação. Na infidelidade conjugal e neste caso específico que nós estamos estudando aqui na palavra do Senhor. Fora disto, nós não temos base bíblica, nós não temos amparo bíblico para a separação. Não temos. Então, olha só como que, como nós dissemos aqui, né? O pastor Francisco até fez uma observação em uma das aulas passadas, onde ele disse, o negócio realmente é difícil. É estreito o caminho e a porta é apertada, como Jesus disse, né? Que os que querem a salvação, os que desejam a salvação, Jesus disse, o caminho é estreito e a porta é apertada. Por quê? Porque não dá para a gente querer colocar o que eu quero, fazer as minhas vontades. Não dá para eu dar o meu jeitinho, como né, sempre diz aqui no Brasil, que o brasileiro sempre tem um jeitinho, a lei de Gerson, né, de sempre dar um jeitinho. Para entrar no céu não dá. Para ser salvo não dá. Não dá para a gente dar um jeitinho. Ou nós nos enquadramos nesta palavra, que é a palavra de Deus, ou então nós estamos fora. Não tem meio termo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essas orientações para a igreja, não é? Para que todos pudessem estar enquadrados dentro da soberana vontade do Senhor nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Versículo do número 29. Aquele era um tempo de mudança. Versículo 29, Paulo está dizendo, a crise está para começar. Paulo fala de casamento, funerais, prazeres, bens, comércio e negócios. Os crentes não podiam se apegar a nada deste mundo. Era um tempo difícil. Versículo 29, vamos ler o versículo do número 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, como leu o nosso irmão diácono Felipe.
Então, o que acontece? Era um momento muito delicado que eles estavam atravessando e que não é diferente nos dias de hoje. Na verdade, passam-se os anos, mas as situações são sempre as mesmas. É isso. Passam-se os séculos, mas quando nós vamos analisar, as situações são as mesmas. As mesmas situações, não é? Então, o versículo de números 31, é todo aquele que investe em um esquema que está em rápida desintegração. Por isso Paulo recomenda, versículos 26, a permanecer assim como está. Versículos 27, não procurar casamento. Versículos de número 28, se casar, vai sofrer angústia na carne. É o que o nosso irmão Rafael falou aqui agora. Uma angústia na carne. Qual é a angústia na carne? Você está numa viagem longa, precisando fazer um trabalho do Senhor, numa viagem missionária, num trabalho longe, mas a sua preocupação é constante com a sua família que você deixou. E o irmão Rafael deu o exemplo dele, não é? Que às vezes ele tem que estar viajando lá para Rondônia. São mais de 2.000 quilômetros de distância de São Paulo até onde ele está. E não dá para ele vir rapidamente. Se ele for pegar, se ele conseguir uma passagem de avião, dependendo de onde ele está para chegar até aqui, vai ser mais de 6 horas de voo. Dependendo de onde ele está, se ele conseguir achar a passagem para poder vir. Se não, vai ser só no outro dia. Se vier de carro, Rafael, quantas horas leva de carro daqui lá, quando você vai? Daqui para Rondônia, por exemplo. Se for somar direto, dá 24... Umas 32 horas? Quase 36 horas. Quase 36 horas. É. Então, dá mais do que um dia de viagem. Indo direto. Então, isso carro. não traz preocupação? Tudo, né? Porque o senhor está na estrada, aí você fala, se eu morrer, quem vai cuidar da minha família? E tudo é uma preocupação. Não é uma preocupação? É. Tudo é uma preocupação. Então, meus queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é porque ele era machista? Pensam bem, segundo o que o nosso irmão Rafael falou, que tem pessoas que pensam assim, Paulo era machista, por isso que ele falava dessa maneira, por isso que ele agia desta forma. Diácono Felipe, você acha que ele era machista? Não, pastor, de forma alguma. E, pastor, é interessante que eu já pensei assim, sabia? É? Eu já pensei assim, eu julgava, antes de eu ter um pouquinho mais de conhecimento, eu julgava que Paulo era machista por conta dessas questões. Tá vendo eu só? ficava Irmão? analisando, falei, nossa... Como é importante quando a gente se aprofunda no estudo, no conhecimento, a nossa visão ela vai sendo aberta. Sim. Né? Hoje você acha que ele não é mais machista? Não, pastor, não. De forma... Até por aquela questão, sabe, que ele ensina também em Coríntios, a irmã sentar e aprender em vez de ensinar. Eu ficava pensando, nossa, que situação machista. É verdade, né? Porque ele manda a mulher ficar calada. Exatamente. Ele fala, fique calada na igreja e se você quiser aprender, pergunte para o seu marido em casa. Uhum. Exatamente. Não é? Ele fala assim. Mas a gente vê o cuidado, né, pastor? É o cuidado. Mas totalmente o cuidado. O 32 aqui, o 33, o 34 vai falar... Pode ler, irmão, pode totalmente ler. sobre isso. Posso ler aqui, pastor? Pode ler. Ó, o 32. Pois quero que estejais livres de cuidado, né? Ou seja, do cuidado com a sua família, igual a irmão Rafa estava colocando, né? E que o Senhor está ensinando, é justamente isso. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Ou seja, eles cuidam das coisas do Senhor para agradar a Deus. Mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Ou seja, cuida das coisas do mundo, corre atrás do serviço, tudo para agradar a esposa. E aí ele entra pro 24 e... Perdão, pro 34 e ele termina o 33 no 34, porque ele termina com uma vírgula, né, que ele fala, em como há de agradar a mulher, ele vai pro 34. Está dividido, ponto. Aí ele acaba aí o 33, sim, né? Sim. E está dividido, ou seja, está dividido tanto nas coisas do Senhor, como nas coisas do cuidado com a família, as coisas do mundo, que é o que o Senhor está colocando. Ele vai sofrer essa aflição na carne, né? Sim, perfeito. Por conta do cuidado. A gente que é pai, o Senhor que é pai, avô,
A gente sabe as preocupações que nós temos e às vezes, eu vou dar o meu exemplo, às vezes eu não consigo chegar aqui e não dá tempo do culto. Tô trabalhando lá, aparece um monte de demanda, você tá lá e você fica preocupado, fala, meu Deus, aí bate aquela angústia, né? Os irmãos estão lá, eu tenho os ministérios para cumprir, às vezes não consigo estar, e você fica preocupado, aquilo te angustia muitas vezes, fala, meu Deus do céu. E a gente sofre essa aflição mesmo, porque você quer dar o melhor para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, quer dar o melhor para Deus, e você sofre a aflição mesmo, pastor, mesmo. É perfeito, que ensinamento maravilhoso. Então, e para vocês terem uma ideia, irmãos, que a palavra de Deus ela é tão linda, tão eficaz, tão maravilhosa nos seus ensinamentos, que a palavra vai dizer que nós não podemos fazer as coisas relaxadamente. Por isso vem todo esse ensinamento, por isso vem todo esse cuidado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que ele tem que abandonar a sua família para poder, e aí ele diz que ele está fazendo a obra de Deus. Eu tenho que evangelizar. Aí ele abandona o trabalho para dizer que está fazendo um trabalho de evangelização. Ou então, ele não dá para a família o tempo que é necessário que se dê para a família. E o pastor Francisco vai ler para nós um versículo que vai dizer assim, que aquele que não cuidar da sua família, Deus o trata pior do que o infiel. Sabe onde está esta passagem? Nós vamos analisar esta passagem. Por quê? Porque tem pessoas que acham que é isto. Ele não interpreta corretamente a palavra de Deus. E quantos pastores, nós estamos falando isso, por quê? Porque os pastores, inclusive eu mesmo, nós achávamos que tínhamos que dedicar o tempo todo para a obra do Senhor. E que a família não precisava ser tão acompanhada, porque às vezes nós tínhamos um trabalho para ser feito na igreja, mas a esposa tinha um desejo de ir ao shopping para dar um passeio, ou fazer uma viagem, mas nós sempre falávamos, não, eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que fazer a obra de Deus. E quantos líderes e quantas pessoas envolvidas no ministério acabavam então abraçando 100% a obra do Senhor, a igreja, os trabalhos da igreja, e deixava a família de lado, e isso foi causando problemas no seio da família. Filhos que não queriam nem saber de evangelho, era só pegar uma certa idade que eles falavam, bom, agora eu estou livre, eu vou me enveredar nas coisas deste mundo. Por quê? Porque de tanto que ele tinha um desejo, queria dar um passeio, queria fazer uma viagem, mas o pai nunca tinha tempo, porque estava tão envolvidos com os trabalhos da igreja, do ministério, que as crianças, ao chegarem à idade de jovem, falavam, eu não quero mais saber disso não, isso não é uma coisa boa, não é uma coisa salutar, isso é uma prisão, isso é uma opressão, e acabavam então, na maioria das vezes, abandonando a fé, por causa de uma falta de entendimento, de compreensão, de discernimento da palavra de Deus, pegava só de um lado, mas esquecia do outro. E o apóstolo Paulo, ele fala que não é dessa maneira, que não pode ser desta forma. O pastor achou a passagem? Pode ler, pastor. 1 Timóteo no capítulo 3 e o versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Pois é. Se nós, pode falar, pastor, se o irmão quiser trazer um esclarecimento sobre esse versículo, pode trazer. Sim, eu estava pensando aqui, quando os irmãos estavam fazendo o comentário, de o cuidado de Deus para com o ser humano, para com a família, né? Que não esqueceu nenhum detalhe. Todas as áreas nós temos o esclarecimento da palavra de Deus, como nós devemos agir, né? Então as coisas só dão errada porque nós fazemos ao contrário muitas vezes, né?
porque se fizermos conforme a palavra de Deus, nós temos certeza que seremos vitoriosos, né? E aqui nesse versículo, realmente, se a pessoa não sabe governar a casa dele, como que ele vai querer governar a igreja, vai querer cuidar das coisas de Deus, se ele não cuida nem da sua família como deve, né? Então, realmente, para a igreja ser bem cuidada, a casa tem que ser bem cuidada. Então, começa em casa, não é? Então, é muito difícil, mas essa é a ordem, né, deixada pelo apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né? Pastor, Pois não, e no versículo de número 5, de 1 Timóteo 5, o versículo de número 5, não é? Ele diz assim, na minha versão: mas se alguém não tem cuidado dos seus, é o versículo 8, né, pastor? e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Timóteo 5:8. Também, pode ler, querido. Não, esse daí que o senhor leu, Timóteo 5:8. É Timóteo 5,8, perdão, eu falei 5, né? Isso, é, exato, Timóteo é. 5,5, não é? Isso. Timóteo É 5,8. isso aí. aham. Então veja o conselho que o apóstolo Paulo está dando. Então vocês percebem, irmãos, como que nós temos que realmente estar centrado naquilo que, como a palavra de Deus ensina, ela é perfeita. Ela vai trazer para nós a direção correta. A palavra de Deus, ela é para nós uma bússola, igual o navio quando ele está lá em alto mar. Como que o comandante do navio, ele se orienta para poder chegar ao porto seguro? Através da bússola. Hoje, claro, tem outros equipamentos, tem radares, tem uma série de outras coisas que auxilia, mas na verdade a bússola ainda continua lá. Porque se der qualquer problema no radar ou alguma coisa, a bússola vai levar o navio até o porto seguro. E a palavra de Deus é para o cristão a bússola que nos leva ao destino certo, nos leva até o porto seguro. Por isso nós temos que analisar a palavra. Pois não, irmão Rafael? É interessante, pastor, porque o senhor pega ele conduzindo ali a Timóteo, ele já está quase para ser morto. Se ele fosse tão machista assim, ele não teria instruído o filho dele a proteger a esposa do jeito que ele está falando aí, né? Não é verdade? Então, irmãos, porque às vezes as pessoas pegam versículos isolados. Esse é o grande problema, irmãos. O grande problema. A igreja, durante anos, ela acabou sendo... Ela foi errando, porque algumas pessoas pegavam a palavra de Deus e liam versículos isolados. Né? Então, um versículo fora do texto gera um pretexto. E é isso. Então, várias situações foram acontecendo. Por quê? Porque os irmãos não analisavam como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos debruçando na palavra de Deus. E estamos analisando versículo por versículo, estudando e vendo versículo por versículo a sua interpretação. E quando nós fazemos isso, puxa vida, eu mesmo confesso. Eu também, ainda na minha juventude, a gente achava que tinha que dedicar o tempo todo para o Senhor. E quantas vezes até a esposa chegava e falava, eu queria ir em tal lugar. Não dá para a gente ir não, porque eu tenho que fazer essa visita, eu tenho que fazer essa oração, eu tenho que me preparar para essa pregação. E aí a esposa acabava ficando, poxa vida, eu gostaria tanto de fazer isto, eu queria tanto ir ali, mas eu não posso porque meu marido não vai. Então, às vezes nós incorremos nesse risco aqui, né? Quantos há que têm abandonado a sua família, abandonado a sua esposa, abandonado os seus filhos, dizendo que está fazendo a obra de Deus, algo que Deus não está requerendo, algo que Deus não está exigindo. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é? Que aquele que é solteiro, ele tem todo o tempo, porém a casada, não. Então ela tem que ter as suas obrigações dentro de casa, para com a sua casa, para com o seu marido.
O marido tem as suas obrigações para com a sua esposa em manutenção, em proteção, em trazer segurança, em trazer o alimento. Tem tudo isso. Porque senão, olha o versículo de número 8, que não é pesado esse versículo? Analisa bem no 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Eu vou ler mais uma vez. Mas, se alguém tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, vou ler novamente. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, olha que palavra difícil aqui agora, irmãos. Negou a fé. E é pior do que o infiel. Pastor, dá uma palavrinha sobre isso, pastor. Realmente a qualificação aqui dada pelo apóstolo é terrível, não é? Então, pior do que o infiel. Que coisa, comparado com o incrédulo, né? Aquele que não conhece a palavra e ele sabe que como deve fazer e não faz, né? Se torna pior do que aquele que não conhece a palavra, totalmente ali as coisas de Deus, não é? Pastor, então aqui vamos fazer um adendo aqui, né? Vamos puxar para nós aqui, né? Porque é bom quando a gente fala de nós mesmos, né? Então é aquele caso daquele homem que ele tem uma atividade na igreja, mas aí ele descuida da esposa, descuida dos filhos, não dá atenção, não traz proteção, não traz a provisão, o alimento, e a desculpa é: eu estou fazendo a obra de Deus. Está sendo aprovado? Não. E a palavra é bem clara, né? Nós não devemos desprezar a Deus por causa da família e nem desprezar a família por causa de Deus. Olha isso. Temos que conciliar as duas coisas junto, cada um na medida que deve ser feito. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele que vai se casar, ou que já é casado e que serve ao Senhor, ele tem que saber administrar muito bem o seu tempo. Tem que saber administrar. É aquela situação daquela serva de Deus, daquela irmã, que ela também tem atividades na igreja, assumiu algumas responsabilidades na igreja, e que ela começa da manhã, ela já fala que tem que fazer oração e jejum. Aí ela sai de casa umas 6 horas, 7 horas da manhã. E só vai voltar depois do meio-dia, ou então à tarde ela tem uma visita para fazer, só que aí como ela está envolvida no trabalho do Senhor, ela não arrumou a casa, não preparou o alimento do esposo, a casa está em desordem, e aí o marido chega cansado e ela fala: mas sabe o que acontece? Ele vai querer, tem alguma coisa para comer? Ela vai dizer para ele: olha, hoje eu não fiz nada, porque eu estava o tempo todo na obra do Senhor. O marido, ele pode aceitar uma vez, mas se virar uma frequência, o marido não vai aceitar. Mas a mulher vai dizer que para o marido, que também é cristão: mas sabe o que acontece? É porque eu estou na obra de Deus. Aí eu pergunto para vocês, que estão nos vendo e nos acompanhando na live, para as irmãs que estão nos acompanhando, está correto? Está certo? Conforme esse ensinamento que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui? Não está correto. Não está certo. Por quê? Porque aí a esposa, ela tem, como o pastor Francisco diz, repete de novo, pastor, o que o irmão disse, não dá para nós desprezarmos a família por causa da obra de Deus, não é isso? E nem de nós desprezarmos a Deus por causa da família. E como é que a gente faz isso então, pastor? Como é que nós podemos agradar os dois? Se a gente for orientado pela palavra de Deus, nós vamos conseguir. Nós vamos entender a necessidade da família e vamos entender o que Deus quer de nós. E assim nós vamos agir corretamente.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas percebam como que nós precisamos estar embasados na palavra. Porque quantas vezes nós achamos que estamos agindo corretamente e aos olhos de Deus estamos sendo reprovados. Por quê? Porque nós não observamos a palavra. Eu não posso, deixar de fazer a obra de Deus por causa da minha mulher ou por causa do meu marido. E nem posso deixar o marido ou a esposa por causa da obra de Deus. Perceberam a situação? Aí eu vou colocar alguma coisa aqui que nem o apóstolo Paulo falou assim, vamos supor, vieram para o evangelho depois de casados. Só que aí, vamos criar uma situação aqui para a gente poder analisar. Porque às vezes alguém está nos assistindo, alguém está falando, então agora eu vou poder me separar da minha mulher. Ela não serve a Deus. Eu sirvo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eu posso me separar. Espera aí, vamos colocar uma situação aqui, para você também refletir. Ou para a mulher que fala, meu marido não serve a Deus, ele fica me oprimindo, então agora eu vou me separar dele, porque a Bíblia está dizendo que eu posso me separar e posso me casar com outro no Senhor. Vamos analisar, vamos criar uma situação aqui, vamos pensar um pouquinho. Então vamos lá. O rapaz aceita a Cristo, a sua esposa não. Aí ele entende que ele tem que viver o tempo todo na igreja. E aquele homem que outrora era uma pessoa que cumpria com seus compromissos com a família, com a esposa, agora ele deixa de cumprir. Agora ele fala, não, agora eu tenho que ficar o tempo todo orando, jejuando, visitando, fazendo viagens, e deixa a esposa e os filhos passando por necessidade. Aí eu pergunto para você, a separação vai ser aprovada por Deus? Pensa bem nisso. Ou por outro lado, é a mulher que aceitou a fé no Senhor Jesus Cristo, o esposo ainda não, e agora ela não tem mais tempo o marido. Agora o tempo é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de estar lá na igreja, de fazer um trabalho aqui, um trabalho ali na igreja, de visitação, de tantas coisas. Aí o marido chega em casa, a comida não está pronta. Chega em casa, a casa está desarrumada, e isso vai passando por dias, meses, vai indo, e aí o marido começa a oprimir a esposa. Não, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai para a igreja. E aí a mulher fala, vou me separar do meu marido, porque afinal de contas, o apóstolo Paulo está dizendo que nesta situação eu posso me separar. E aí, vai estar certo? Nosso superintendente Felipe, dá uma palavra sobre isso. Pastor, complicado, né, o assunto, né? É aquela frase que diz, né, nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso de uma família. Por isso que, gente, que ensinamento profundo, principalmente para nós, ministros do Senhor. Pastor, eu estou aprendendo muito essa manhã com a palavra de Deus, porque todos os versículos que nós estamos discorrendo, e rapidamente eu já volto no que o Senhor colocou, principalmente lá, todos os que nós falamos, o pastor Francisco ainda citou 1 Timóteo 3,5, né? Que aquele que deseja o episcopado, né? Ele quer ser bispo, ele quer ser útil na casa do Senhor. E o pastor Francisco leu o versículo 5, que Paulo ensinando a Timóteo vai falar, olha, mas esse campeão aí, esse servo de Deus, ele tem que manejar bem a sua família. Então a gente vê que a responsabilidade da igreja em formar ministros competentes é muito grande, muito grande. Muitos homens são levantados porque eles falam bem, são levantados porque eles têm uma boa influência, porém a sua casa está em frangalhos e pouco importa, né? Isso é triste. Então, até isso a palavra de Deus nos ensina, a recomendação. Tem que cuidar bem da sua família, senão não serve para a obra de Deus. Pastor, que ensinamento maravilhoso. A respeito disso que o senhor está colocando, a separação,
dentro disso, o Senhor já falou aí pela própria palavra, né? O apóstolo Paulo colocando, se essa pessoa resolve abandonar o casamento por conta, não, você não, é igual colocou, né? A casada em Cristo com o casado que não é do Senhor. E ela fazendo a obra do Senhor e ele fala, não, ou você escolhe entre Deus e eu. Nós tivemos um exemplo aqui, né, pastor? Nós temos um exemplo aqui, eu não vou citar para não, né, para conta de ética, mas nós temos uma irmã que quando ela se converteu, o antigo esposo dela falou, olha, você escolhe, ou eu ou Deus. Ela falou, tchau. Ela falou, tô indo. Ela escolheu Deus, porque ele colocou uma condição. Então, segundo a Bíblia, ela estava livre. Agora, por exemplo, se um homem e uma mulher, seja ou um ou outro, está fazendo a obra de Deus, porém erroneamente, fora dos parâmetros de Deus, eu entendo que o cônjuge não pode se separar por vontade própria, não. O meu esposo ou a minha esposa está fazendo muita obra, está esquecendo de mim. Então o correto é chegar e conversar. Senta, se conversa, tenta ajustar. Se esse não ouvir, eu acho que tem que se chamar a liderança da igreja. Aí o que a palavra de Deus fala, né? Com relação a alguém ter alguma coisa. Olha só como que a palavra de Deus ela é perfeita. Lá em Mateus, eu acho que é capítulo 18, que Jesus ele vai falar assim: se alguém tiver alguma queixa, tiver algum assunto que precisa ser resolvido, então que esse assunto seja resolvido entre as duas pessoas. Mas se porventura não houver jeito desse acordo, deste acerto, que chame 2 ou 3 testemunhas idôneas, não é qualquer pessoa não. Não. São pessoas respeitadíssimas no seio da comunidade, para ir conversar com esta pessoa, para ver se consegue haver ali um acordo, para ver se consegue dirimir aquela situação, aquele problema. Mateus 18:15, pastor. Mateus 18:15. Então o que acontece? Nós já vamos para essa passagem aí também, porque isso envolve, não é? O que nós estamos falando aqui. Porque às vezes a pessoa acha que, não, eu vou tomar essa atitude e pronto, e acabou. Não, vamos para o conselho da palavra. Vamos para o que a Bíblia diz. Se eu tiver amparo, depois, mesmo eu querendo conserto, foi com as testemunhas, e aquela pessoa ainda não recebeu, traz na presença da liderança da igreja, que vai aconselhar novamente, que vai tentar resolver. Não havendo conserto, aí sim a pessoa está livre daquela situação. Olha como que as coisas são. Não é assim de qualquer jeito. Pois não, Rafael? Pastor, é um pouco paradoxal esse assunto, que eu estou lendo bem pausativamente para a gente conseguir entender sobre esses descrentes, para não abrir margem para o povo pensar besteira, entendeu? Porque lembra, na última aula que eu estive presente, nós temos que ver duas coisas aqui. Uma coisa é Paulo falando o que Deus fala, e outra coisa é a concepção dele. Se o senhor for pegar firmemente, no versículo 10, ele fala o que é a ordenança do Senhor. Eu vou falar aqui, ora, os casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Não se separe o marido da sua mulher e vice-versa. Então, nesse caso aí, Deus. Irmão, ele está falando para quem? Os casais que eram cristãos. Não, aqui é independente. Tá? Aqui é independente. Ele está falando do casamento, que é o matrimônio. Independente se é crente ou não é crente, é o matrimônio, é o casamento. Sim, perfeito. Porque Deus está falando aqui o casamento, não que é crente ou não crente. Ele fala o casamento. Aí eu acho interessante, pastor, porque desde quando aqueles que foram novos foram convertidos, e tem um aconselhamento, existe sempre o pastor falando, olha, por isso que existe o período de namoro.
Porque as luzes, elas não se dão com as trevas. Julgos desiguais não existem. Certo? Então vamos lá, você vê aonde chega, o transtorno que chega isso daí. Uma pessoa que ela é cristã, vamos assim dizer, e ela sabe que o marido ou a esposa ele é descrente, ele já está propenso a ter um quebra na família. Então, por exemplo, eu gosto sempre disso daí, quando fala só, eu pego o da ceia e uso para a minha vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então vamos lá, se eu estou aqui pretendendo namorar, ou quem está nos escutando, e a pessoa não é crente, na minha concepção, procure alguém que professe a mesma fé que a sua, porque isso vai dar dor de cabeça. Você vai ter menos problema, né? O senhor está entendendo? Sim, exatamente. Não, aí eu lembro que o pastor Francisco ele sempre falava, não, mas porque eu vivi este caso, e ele foi faca tramontina, ele me cortou no meio, ele falou, isso não vai dar certo, porque você é de um jeito e a pessoa é de outra. E eu insisti e no final não deu certo. Por quê? Vai entrar essas controvérsias. Isso foi no namoro. Para quem é casado, a coisa pode se complicar. E aí, o Paulo dá o conselho dele, não de Deus, porque o matrimônio é o que Cristo fala, como o senhor leu lá em Mateus 19. É uma coisa, não é brincadeira. Por isso, quando nós casamos, tem 2 testemunhas de ambos os lados, para certificar aquilo que você está fazendo. Então, se você eu acho interessante a palavra do senhor, do Fê, porque no contexto que a gente vive hoje, qualquer vírgula é sinal de falar, não, a Bíblia diz que eu posso me separar. Não, peraí. Paulo Exatamente, por isso nós estamos analisando a fundo para que não fique essa interpretação errada. E detalhe, é um conselho de Paulo, não de Deus, porque no 10 ele arremata o conselho de Deus, fala, para permanecer casado. Por isso, irmãos, nós que somos aí casados temos que persistir, por exemplo, aqueles que a esposa ou o esposo ou o marido, né, ainda não se converteu, mas os que estão nos assistindo ainda estão no noivado, prestem atenção, porque o casamento, e principalmente quando você vai num cartório querer se divorciar, até ali eles tentam a reconciliação, porque o casamento é uma destruição de aliança. E eu acho muito, muito sério isso, pastor, porque eu sempre vi isso, né? Como ele fala, aqui é Deus falando e não eu. Então, quer dizer, o que sobrevalece é o conselho de Deus. E lá no caput, lá no início do 10, ele fala, o que Deus fala ali, o casado não se separa. Aí você pega em Mateus, também como a gente tinha falado, Jesus fala, e aquele que se divorcia, é os dois, é uma via de regra. É perfeito, você exato. Tá entendendo? Aí, por exemplo, entra nesse contexto igual vocês estão falando e realmente não tem mais jeito, não tem como, é impossível, mas isso foi um fruto de algo que já foi plantado lá atrás. Não sei se eu conseguiu entender meu raciocínio. Sim, não, perfeito. O que começa, vamos dizer assim, o que começa errado não tem como dar certo no final. Não é? Então, é aquilo que nós falamos, né, sobre o julgo desigual, como nós já passamos aqui. Não é? Mas eu gostaria que o irmão diácono Felipe lesse, então, lá em Mateus 18, que vai falar, porque às vezes é isso que nós estamos falando. Às vezes a pessoa, ele não está dando um bom testemunho como cristão. E aí o esposo ou a esposa começa a censurar o que a pessoa está fazendo. Aí a pessoa vai achar que ela pode se separar. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, para isso vai entrar-se os conselhos, vão entrar-se, sabe, as orientações para tentar o quê? Resolver aquele problema, para que não cheguemos a uma separação. Pois não, irmão diácono Felipe? Exatamente, perfeito. Mateus capítulo 18, deixa eu projetar aqui, 18... O versículo de número 15 em diante diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste-á teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Versículo de número 17. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se esse também não escutar a igreja, considero como gentil e publicano. Não, pastor, quem está dizendo isso daqui é o próprio Jesus.
né? E ele está dizendo para a gente tentar aconselhar. E eu vejo que nesse caso, pastor, os irmãos, por favor, se discordarem de mim, fiquem à vontade. Mas eu vejo que nesse caso aqui, quando Jesus está colocando, cabe essa situação também, pastor. Porque se o obreiro, se o homem ou a mulher está fazendo algo que está fora, ele está pecando. Se está fora da palavra, como a palavra nos manda fazer, ele está pecando. Então, ou seja, se ele está fazendo algo sem o equilíbrio, sem dar a sua atenção para a família, e se a esposa chegar a falar, pastores, ou chegar com o marido, né? Primeiramente, como Jesus falou, chega seu marido e chama ele. Olha, você está errando, você não está dando atenção, assim, assim, assado. Se ele não ouvir, o que ela tem que fazer? Levar 2 ou 3, certo? E se mesmo assim ele não ouvir, ela tem que chegar diante da igreja e colocar, falar, olha, é assim, assim, assado. E se ele não ouvir a igreja, eu vejo aqui que Jesus está colocando o seguinte, olha, a igreja vai ser o júri disso. Vamos chegar a igreja, ela é a última instância. É a última instância, conforme a palavra diz. A última instância. E o que eu entendo, então, é o que o apóstolo Paulo está dizendo ali, não é? É o que? Embasado neste ensinamento do Senhor Jesus Cristo, é que ele traz essas orientações para a igreja. Ele embasado, ele analisou e pelo Espírito Santo de Deus agora, ele está trazendo estas riquíssimas orientações para que a igreja, para que a família seja bem estruturada. Porque o propósito de Deus é que famílias sejam bem estruturadas, que a família seja uma bênção na sociedade, para a sociedade, e no nosso caso, que as famílias sejam abençoadas na igreja. Porque uma igreja, uma sociedade, onde as suas famílias são bem ajustadas, que bênção que não é essa sociedade, que bênção que não é esta igreja, que bênção que não é esse município, este bairro, esse estado, esta nação. Por isso que o nosso adversário, ele bate tanto em cima da família, para quê? Para que a família seja desestruturada. Porque as consequências virão. E eu estava vendo uma reportagem que uma grande emissora de televisão aqui do nosso país, quando ela começou a passar nas suas novelas, através das suas atrizes e atores que mais chamam a atenção, e nos papéis da novela ela começou a passar a infidelidade conjugal, as separações. Aí o que acontece? O índice de divórcio e separações no nosso país aumentou e aumentou muito. Então percebam que a influência e o mau conselho levam as pessoas a tomarem atitudes fora da vontade de Deus. Contamina. Então é isso que nós estamos trazendo para vocês aqui nesta manhã. Então, para nós finalizarmos, né, eu tenho só mais 5 minutinhos, então para nós finalizarmos, voltando para 1 Coríntios no capítulo 7, no versículos 39 e 40, nós vamos ver que, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7, versículos 39 e 40, e nós vamos finalizando, porque aqui o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para a igreja, versículos 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Versículos 40, será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. Ele está dizendo aqui, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então ele diz, olha, é o que eu penso e as minhas palavras, porém, eu penso ser dirigido pelo Espírito de Deus, para poder trazer para vocês essas orientações. Então, irmãos, o casamento é para toda a vida. O casamento é só para esta vida e não para a eternidade. Paulo dá 3 conselhos às viúvas e aos solteiros, né? Fiquem como estão. Se você quer tempo para servir a Deus,
E nosso irmão Rafael ainda falou, ó Igor, se você estiver nos assistindo, olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo. E aos solteiros, né? Então o apóstolo Paulo fala, fiquem como estão. Mas se vocês não conseguem, casem-se. E aí ele vai dizer, mas que casem-se somente no Senhor. Então nós concluímos dizendo, neste capítulo, Paulo faz 5 aplicações práticas. A primeira, conforme nós lemos desde quando nós começamos a falar neste capítulo aqui, para nós finalizarmos hoje. Então, o primeiro, leve o dom do celibato a sério. É isso. Vou ficar sozinho para servir a Deus. Então faça com seriedade. Deus não está exigindo isso de você. Mas se você fez esse propósito diante de Deus, leve com seriedade. Deus vai honrar. Segundo, se você não tem o dom do celibato, case-se. Está vendo que maravilha? Ah, eu não tenho condições de ficar sozinho. Case-se. Em vez de você ficar se abrasando, case-se. Esse é o conselho. Terceiro, se você está para se casar, certifique-se que o seu marido ou esposa futuro seja cristão. É o que o irmão Rafael falou agora. Você está em Cristo? Você, jovem, serve a Deus? Vai casar? Procure alguém que defenda, que professe a mesma fé que você. Este é o conselho que o apóstolo Paulo dá. Não vai buscar lá fora, porque você vai trazer problema para você. Acontece muito disso, né? Às vezes a moça acha que na igreja não tem um rapaz, segundo aquilo que ela acha que é bom, aí ela fala, eu vou dar uma escapadinha e vou buscar lá fora. Ou então o rapaz, né? O rapaz que pensa assim, eu vou dar uma escapadinha, vou dar uma olhadinha lá no mundo, lá fora, e vou trazer ela para... achando que vai estar fazendo uma grande coisa e pode estar trazendo um grande prejuízo, um grande problema para a sua vida. Pastor, quer falar alguma coisa? Pastor, às vezes a pessoa jovem, né, o jovem vai buscar lá fora, não é? E depois traz da igreja e pede para o pastor abençoar. Aí fica uma situação difícil, o pastor vai abençoar uma coisa que Deus está reprovando. Forte isso, hein, pastor? É muito difícil. Porque se a pessoa... eu acho que tem que orar pela conversão deles, né? E que venha dar tudo certo. Mas tem aquele também que diz que aconteceu isso, né? E ela tinha certeza, não, ele vai se converter, vai ser uma benção. Tudo bem, foi, continuou. Ele se converteu, depois ela foi falar do casamento e falou, não, eu não quero casar mais com você. Quer dizer... ele foi orientado pela palavra de Deus e viu que não ia dar certo, né? Ao contrário que ela não enxergou antes. E todas as jovens sabem disso. Os que estão na igreja, estão sendo ensinados, erra porque quer, porque ensinamento tem. É verdade. E o quarto conselho que nós estudamos aqui é o seguinte: se você está casado com uma pessoa que não serve a Deus, com um incrédulo, isso tanto o marido como a esposa, olha aqui que o apóstolo Paulo fala, faça todos os sacrifícios necessários para manter seu casamento. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então você tem que fazer todos os sacrifícios necessários. Aí a pessoa que ele já está vivendo essa situação e vem para a igreja, né? Se converte, aí essa é a orientação, né? Mas se ele vir para a igreja solteiro, a orientação é não procurar julgo desigual. Julgo desigual. E o quinto conselho, segundo que nós observamos aqui, se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar a seu marido ou a sua esposa toda a satisfação física que ele ou ela precisa. Amém?
Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Essa parte nós finalizamos. Eu quero crer que tenha sido de bênção para as nossas vidas. Eu passo a palavra para o irmão Rafael, que vai fazer a secretaria hoje. É isso? E depois o nosso irmão Felipe como superintendente e o pastor para finalizar a escola bíblica. Que Deus abençoe.